Bem-vindo a esta série Princípio Inteligente das Plantas. Hoje é a lição 120. Lembra que eu estou discutindo as plantas não com a visão dos botânicos convencionais. Eu estou querendo chamar a atenção que existe nas plantas algo muito mais do que o corpo da planta. Existem outros corpos multidimensional na planta e existe o princípio inteligente. E precisa isso formar de uma forma integral para que nós possamos entender as plantas. Estudando ela, só o corpo físico dela, nós estamos estudando uma pequena parte dela. É essa compreensão que eu quero chamar a atenção. Então eu fiz algumas anotações que eu vou trazer reflexões para vocês. A maneira de ver as plantas como sistema de energia multidimensional é bastante parecido nos animais, nos homens. Isso não é só das plantas, de todos os sistemas do ser vivente. Como eu vou discutir as plantas e o sistema de energia, que é o capítulo de hoje, as plantas e o sistema de energia. A energia metabólica extraída dos alimentos, isso chama energia metabólica. Esses alimentos que vêm para as plantas são quebrados e absorvidos e convertidos em formas químicas de energia metabólica celular. As plantas têm uma capacidade de formar alimento, mas também ela tem essa capacidade de quebrar e converter isso em energias, de formas químicas de energia metabólica celular. A fotossíntese, que é essa capacidade das plantas receber a energia solar e transformar em alimento, a fotossíntese é um capítulo especial. É bem estudada e parte desvendadas. Bem estudada e parte desvendadas. Eu sempre fiquei impressionado pela fotossíntese. Há 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás, 55 anos atrás, eu dava aula de biologia. E naquela época eu falava de fotossíntese. Mas quantas informações veio de lá para cá? Então, como eu acompanho a fotossíntese há mais de 50 anos, eu fico impressionado com o que tem de pesquisas na área. Já se sabe muito, mas eu garanto que ainda tem muita coisa a descobrir ainda no fenômeno da fotossíntese. Na fotossíntese, através dos fótons do sol, vai transformar energia mecânica em energia eletromagnética e depois energia química. Na fotossíntese, as plantas vão formar formas químicas que vai energizar dos micro-organismos ao homem. A fotossíntese é um dos fenômenos fantásticos da natureza, que todos os seres viventes praticamente precisam dela. É feita pelas plantas, mas os micro-organismos, as bactérias, os fungos recebem esse alimento disso, os animais, o homem, é um fenômeno fantástico. Por isso que o fenômeno de fotossíntese já foi bem estudado e será muito mais. A energia metabólica, nós estamos querendo falar do sistema de energia. A energia metabólica dos alimentos, é o combustível que as células precisam para se manterem ativas com esta energia química reparadora, regeneradora e criativas. Então é muito importante a compreensão da energia metabólica. Além da energia química, as plantas usam também energia elétrica.
usa. Isso é bem estudado. No homem, nos animais é bem estudado. Ainda tem parte a abrir, mas já tem bastante conhecimento. As plantas usam também energia química, elétrica e magnética. Isso também é bem estudado. Tem muitos livros sobre o assunto. E não é para eu enveredar nesse caminho, porque não é o que eu quero. O que eu quero é chamar atenção para outros caminhos para vocês. Agora eu já vou chamar atenção para um tipo de energia que é pouco estudado, muito pouco estudado, sobretudo nas plantas. As plantas usam energia química, tudo bem, é conhecido. Elétrica é conhecido. Magnética é conhecido. E eletrônica é pouco conhecido. Agora que está começando o estudo da energia eletrônica nas plantas. As plantas usam energia química conhecido, elétrica conhecido, magnética conhecido, eletrônica que nós falamos, e ressonância dos cristais, que as células possuem cristais. Essa também é um capítulo pouco estudado nas plantas. Pouco estudado. Pouco estudado inclusive nos homens. Nos seres humanos, nos animais, estuda um pouco nos seres humanos os cristais da glândula pineal. Da glândula pineal. Mas todas as células têm cristais. As membranas das células têm cristais. E isso agora vai abrir um leque. Porque os cristais é uma revolução que tem aí. Olha os cristais de quartzo que é que faz no laptop, nos telefones celulares, nas viagens interplanetárias. É uma revolução. Os cristais, ele faz ressonância. Se faz ressonância e todas as células têm, é como se tivesse, através do sistema de ressonância, atingir todas as células. É como se recado, mensagem, comunicação pudesse ser feita por esse caminho. É um tipo de código elétrico que é usado para receber ou enviar as informações, rápida ou devagar, a várias partes do corpo da planta. Isso existe, esses sinais capazes de enviar essas informações. Essas energias variadas vai às vezes das folhas, como na fotossíntese, até as raízes. Ou essas energias vão das raízes, como absorver nutrientes, a água, até as folhas e os frutos. Então há uma comunicação entre as raízes e as folhas, entre toda a planta, e o que eu queria chamar a atenção desta comunicação, que é até estudada. Eles estudam como é esse mecanismo, como é que faz o metabolismo, como é que faz o transporte, como é que faz nas folhas, nos frutos, o crescimento, até estuda. Estuda geralmente olhando só a parte eletromagnética, por aí esse caminho que olha, ou a parte química, eletroquímica. Mas eu queria chamar a atenção nesse caminho, nesses processos energéticos de uma planta. Há uma complexidade perfeita. Complexidade perfeita. Uma organização maestral e um comando espetacular que abre a brecha para discutir outros tipos de energia, como energia vital, energia sutil da energia espiritual. Até eles usam o termo energia sutil, sem saber explicar, mas abre uma brecha para discussão, porque existe evidência científica para trabalhar essa discussão. É isso que eu queria chamar a atenção às pessoas da área que trabalha com isto. Os cientistas atuais falam que as células vivas têm estruturas nas membranas e têm elementos internos que atuam como minúsculos circuitos integrados, muito parecidos com os encontrados em aparelho
eletrônico, computadores e etc. Olha o que eles estão dizendo, os cientistas atuais falam que as células vivas, quer dizer, não é só na planta, tem estrutura nas membranas e são encontrados minúsculo circuito integrado, muito parecido com o usado na eletrônica atual. Então existe nível de comunicação com sistema de controles eletrônicos. É isso que eu estou chamando a atenção. Nas plantas existe esse nível. Isso dá uma revolução de muitas coisas que se sabe. É uma revolução, porque você imagina muita coisa que era admitido só pela genética, pela química, agora está por trás esse controle eletrônico. E tem coisas ainda por trás desse. Esses sinais de comunicação eletrônica é um controle celular interno e é chamado, esses sinais eletrônicos é chamado de bioeletrônica. Bioeletrônica. É um caminho novo que estão começando a ser estudado. A bioeletrônica é uma via pouco conhecida. É isso que eu quero chamar a atenção. E ainda não é discutido. Nós estamos discutindo vias de sistema de energia. Os sinais, como dividir a célula ou reproduzir, a genética e a química é que sofre a influência do sinal biológico eletrônico ou bioeletrônico. Olha, é uma revolução em cima do conhecimento que já existe. As células das plantas, como as do homem, têm um sistema de comunicação luminoso. Sistema de comunicação luminoso. As células disparam sinais muito fracos de luz ultravioleta. Estão começando a pesquisar isso bem. O sistema de energia eletromagnético, elétrico e químico são mais ou menos grande parte entendidas desse sistema, estabelecido no mundo acadêmico oficial. É mais ou menos entendido essa parte. O sistema de energia bioeletrônico, biofotônicos, que é baseado na luz, estão começando a serem mais pesquisados. Só compreendendo a planta como um ser multidimensional é que iremos estudar os sistemas energéticos mais importantes das plantas, como o sistema de energia vital e o sistema de energia espiritual. Isso que eu estou dizendo parece simples à primeira vista, mas não é, é complexo. Isso que eu estou dizendo, eu garanto, vai ser estudado pelo mundo acadêmico em pouco tempo. O sistema energético vital e o sistema energético espiritual será estudado, porque as plantas, igual o homem, vai aprender a ser visto como um ser integral, levando em conta o ser social, biológico, psicológico e espiritual. Esse caminho do estudo do princípio inteligente das plantas, sem sombra de dúvida, vai abrir um leque imenso. O que eu estou dizendo, eu não estou vangloriando nada, estou dizendo informações que eu venho captando numa garimpagem de vários companheiros que já vêm deixando, mas eu estou apenas chamando a atenção para o mundo acadêmico ter coragem de quebrar os seus paradigmas, as suas crenças, e não ter medo de estudar o princípio inteligente das plantas, porque isso faz parte da botânica do futuro.
A botânica do futuro vai estudar o princípio inteligente das plantas e seus corpos multidimensional. Meu irmão, Deus te guarde, boa sorte, um abraço. Fica as nossas reflexões. Na próxima semana eu trarei alguns capítulos, talvez eu traga algumas informações do Jorge Andréa para esse mundo imenso das plantas. Até o próximo encontro.